Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live Inspiração. E o tema de hoje é avaliação psicológica para cirurgia bariátrica. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga Fernanda Messias Rocha, que vai estar nos contando aí um pouquinho sobre a trajetória dela na psicologia e também aí sobre as suas atuações com avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica. A Fernanda aí que atende somente aí na modalidade online, vai estar compartilhando conosco aí um pouquinho da sua experiência com estes atendimentos. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Maria. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Falando um pouquinho aí da cirurgia bariátrica no mundo online, né? Onde cada dia que passa cresce mais e, por incrível que pareça, cada dia que passa a gente tem menos profissional capacitado para poder fazer e a gente está passando um aperto danado aí, né? Por não ter profissional para poder estar realizando, né? Porque é obrigatório mesmo, obrigatório, ninguém faz cirurgia bariátrica sem o laudo do psicólogo e a gente não ter profissionais aí nesse Brasil para poder estar atuando em qualquer lugar, né, do Brasil e não tem profissional capacitado para poder estar palaudando, então a gente está passando muito aperto aí nessa trajetória. Sim, muitos médicos aí, né, Fernanda, estão vendo, né, a importância de estarem indicando esses pacientes também para psicólogos aí capacitados que realizem um bom trabalho com esses pacientes, porque o sucesso aí da cirurgia bariátrica também aí é responsabilidade desse acompanhamento psicológico que esse paciente faz, tanto antes da cirurgia, tanto pós-cirurgia, né? Então, antigamente a gente ainda ouvia falar, né? E muitos pacientes que iam, e até hoje às vezes a gente encontra, né? Pacientes que vão atrás apenas do laudo psicológico, porque precisam estar apresentando para o médico. E muitos pacientes desses, né, já são barrados lá pelo próprio médico, falando que, né, que não funciona assim, né? Não é somente aí um atendimento sair com esse laudo psicológico, né? Que uma avaliação psicológica ela é um processo, né? E decorre aí de várias sessões para que de fato aí o sucesso cirúrgico ele se concretize, né? Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho conosco hoje, Fernanda, aí nós também estamos aí no mês do psicólogo e você aí nossa primeira convidada aí para essa série de lives de inspiração. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho aí sobre a sua trajetória enquanto psicóloga, né? Quando você se formou, as áreas que você atuou, que você atua e como que a Fernanda foi se direcionando aí para essa área de avaliação psicológica e viu que a avaliação psicológica aí no contexto da bariátrica, né? Tem aí uma boa demanda, tem um bom rendimento os psicólogos que atuam nessa área e também aí como que foi esse movimento da psicóloga Fernanda, que atendia em consultório e hoje atende aí somente na modalidade online, pacientes aí, clientes do Brasil e fora do Brasil. Então, gente, muito obrigada. É uma honra, né, estar participando aqui no mês do psicólogo, né, do nosso mês, no caso, né, e fazer parte aí da sua equipe é um grande prazer e um privilégio, né, tá levando conhecimento para os nossos colegas, né, que estão aí querendo cada dia mais se capacitar e cada dia mais entender, né, Maria, que na verdade a psicologia ela não precisa realmente de ser aquela crença que a gente tinha lá atrás de que não podia ganhar dinheiro, né? Eu falo de Ipatinga, Minas Gerais, sou formada há 18 anos, eu tenho pós-graduação em psico-oncologia, em transtornos alimentares, TCC, mestre em psicologia da saúde, educação e qualidade de vida. Já atuei também no mundo, né, criminal, porque eu fui psicóloga criminal durante quase 9 anos, trabalhei dentro de uma penitenciária, né, com uma outra demanda, e quando eu me formei fazendo clínica, e depois eu acabei prestando concurso, fazendo seletivos, e fui entrando dentro da área pública. E aí depois eu entendi que eu precisava realmente de trabalhar dentro da clínica, porque eu gosto de clinicar, porque eu gosto
de estar atuando ali naquele processo mesmo do paciente, né? Não só de estar ali numa assistência, por exemplo, o paciente vai, amanhã ele não vai mais, e a gente trabalha só assim. Então, eu quis voltar para a psicologia dentro do consultório e entendi que dentro do consultório, além de acompanhar, eu podia também estar fazendo avaliações para poder também ganhar um pouquinho mais, né? Para poder estar ali com aqueles pacientes. E já sou bariátrica, já estou nesse mundo aí, né? Como paciente também, eu resolvi, então, a nichar mesmo, né? Nichar é trabalhar somente com essa área, e como eu já tinha pessoas que eu acompanhava em grupo de compulsão, por causa das minhas pós, né, de emagrecimento, quando eu abri a minha agenda, ela foi uma agenda bem promissora, né, graças a Deus. E hoje, gente, eu atendo só online, tem 6 anos que eu atendo só online, e atendo praticamente todos os meus pacientes, são pacientes pré e pós-bariátrico. Então, eu faço atendimento, laudo o paciente para ele fazer a cirurgia, e depois eu atendo aquele paciente no processo ali daquela parte, né, que é uma parte difícil, de adaptação com comida, né, com a bebida. E também atendo aqueles pacientes que vão simplesmente nos profissionais que não são capacitados e pegam e voltam com um reganho de peso assustador. E por que esse reganho de peso aí é assustador, gente? Justamente porque não trabalham aqui, ó, não trabalham a mente. Eu gosto de trabalhar muito com recurso lúdico, né, dentro do meu consultório para acompanhar. Eu acompanho muito com os meus recursos lúdicos, porque eu acho que o paciente, ele vendo, eu falo que ele pode até esquecer da Fernanda, mas dos recursos que ela usa, eles não esquecem, não. E por incrível que pareça, quando eles vão e que eles voltam, eles falam: Fernanda, não é que eu lembrei daquela coisa que você me mostrou? Não é que eu lembrei? Eu falei: pois é, mas o objetivo é que você lembre mesmo, né? Porque para mudança de comportamento, a gente tem que entender o porquê que a gente precisa de atuar diferente mediante ao que a gente fazia a vida inteira. E na questão, né, dos bariátricos, é atuar diferente, né, com um comportamento diferente mediante a uma comida. O que eu gosto de falar muito, sabe, Maria, e para as pessoas que estão nos escutando aqui, principalmente os psicólogos, é que a obesidade, ela é uma doença crônica. Doença crônica não tem cura. O que a doença crônica tem? Ela tem tratamento e acompanhamento. Então, quando uma pessoa, ela simplesmente entra dentro de uma sala de um psicólogo, que ele lauda ela com um dia, ele está simplesmente assinando um fracasso de uma vida, de uma pessoa que está ali cheia de sonhos. Hoje mesmo, por incrível que pareça, eu atendi uma paciente que falou assim: Fernanda, então, na verdade, a bariátrica, ela não faz nada, porque eu já estou com vontade de comer tudo, eu já quero fazer tudo, eu já quero... Não, a bariátrica, ela simplesmente, cirurgia, gastroplastia, ela vai lá no seu estômago, o médico, ele vai pegar o seu estômago, ele vai grampear o seu estômago de 70% a 80%, alguns vão ser desviar do intestino, que é o bypass, outros vão só mexer no estômago, e ponto, seu estômago vai sair dali grampeadinho, pequenininho, e ele vai ter, eu posso falar que é um estômago de bebê por alguns dias, mas a sua mente, ela vai ser uma mente da idade que você tiver. Então você pensa, você simplesmente vai pegar, vai grampear o seu estômago, vai ter um estômago de bebê, porque você vai aprender a comer novamente. Então pensa, vai estar lá tomando aqueles caldinhos pouquinhos, mas há uma semana atrás você comia um monte de coisa que cabia ali dentro. E daí uma semana para cá, tem pessoas que 2 dias não consegue comer nada e não pode naquele primeiro momento comer nada. E aí como é que vai estar a cabeça daquela pessoa se ela de fato realmente não tiver um acompanhamento antes de fazer a bariátrica, e se ela não tiver um acompanhamento depois para ela lidar com essas emoções e com este comportamento. Então, quando o paciente chega eufórico, chega ansioso, querendo aquele laudo ali na primeira sessão, né? Cabe a nós, profissionais que estamos ali acolhendo e que vamos ali, né, aplicar os testes, fazer a escuta, né, fazer a avaliação, orientá-los.
Que o nosso objetivo não é nem que ele fique conosco ali para o resto da vida, não é esse para gente encher uma agenda. O nosso objetivo é que ele aprenda a se posicionar de maneira diferente, mediante uma comida, que ele vai ter que lidar com ela a vida inteira. E é a vida inteira, né? Quem nos dera. Tem paciente que fala assim, ai, Fernanda, mas eu não estou dando conta de comer, tá incrível como que hoje hoje eu não consigo. Calma, espera só um minutinho, que daqui a pouquinho você vai falar comigo, é saudade daquela época lá de trás, né, que eu não conseguia comer, porque você vai conseguir a comer. E o nosso cérebro, gente, a nossa cabecinha, ela é inteligentíssima. Ela vai entender que os médicos colocaram ali pra gente X dia que você pode comer, tomar o líquidozinho, X dias que vão entrar na pastosa, X dias que vão entrar na sólida, e por mais que não cabe aquilo tudo dentro do seu estômago de uma vez, como acontecia há um mês atrás, ele sabe que se ele comer de pedacinho em pedacinho, ele vai dar conta. Né? Os nossos pensamentos, a maioria deles, infelizmente, são sabotadores. E se a gente não aprender a lidar com os nossos pensamentos dia a dia, né, nos posicionando de maneira diferentes, com técnicas, para isso tem acompanhamento psicológico especializados, para que a gente possa entrar com técnicas, exercício de mente, né? O que é terapia, gente? Exercício de mente, é igual academia, exercício para o corpo. A gente tem que fazer para nos posicionar, a maioria das vezes, bacana. Fernanda, mas a gente se dá conta de posicionar o tempo inteiro? Nós psicólogos sabemos que não. Mas na eventualidade, a gente não se posicionando, não vai ter ganho de peso, a bariátrica ela vai ser um sucesso. O problema é a gente não se posicionar mediante a comida com hábito. Aí é comer naquela fome emocional, no hábito com o que a gente fazia antes de bariatricar. Então, aí está o problema, né? Aí está aonde nós precisamos, de fato, aprender a orientar os nossos pacientes, todas, né, todos que chegarem até nós, e mostrar para ele que nós não estamos aqui, ó, trabalhando com a varinha mágica. A gente até gostaria, quem nos dera, né, se nós tivéssemos essa varinha aqui, né, em mãos, e fizéssemos aí, ó, o blim blom, e mudássemos os nossos pacientes. Mas não é assim, né? Então, hoje, uma aluna, acho que perguntou aí, qual que é o teste que eu aplico online, né? Eu não aplico testes, mas você pode aplicar testes, não tem problema nenhum. Eu aplico a escala de compulsão e sigo um questionário muito completo, aonde eu faço ali a minha intervenção e faço a minha avaliação. Sim. Né? Mas tem sim testes que se aplicam, que pode sim aplicar na modalidade online, onde vocês vão aprender lá no curso, que eu tenho certeza que vocês vão adquirir aí para vocês estarem aprendendo. Então, existe teste que a gente consegue sim aplicar na modalidade online, mas eu, Fernanda, não aplico o teste. Eu faço a escala e tenho um questionário que será disponibilizado para quem adquirir o curso lá na plataforma do Atualize, treinamentos, para vocês aprenderem também a aplicar nos pacientes de vocês, que eu tenho certeza que não vão ser poucos não, que nós estamos precisando, viu? Sim, e aí eu vejo, né, que a avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica, né, o principal ponto desse processo de avaliação é a psicoeducação, que é o que a Fernanda estava comentando agora, né? Existem testes psicológicos para aplicar, tanto, né, no curso, aí tem muitos alunos nossos que estão aqui na live, que tem uma aula aí, né, no nosso curso que é comigo, né, que eu ensino passo a passo de fazer uma avaliação psicológica presencial, né, aquela avaliação psicológica de consultório mesmo, onde aí eu ensino os testes e os instrumentos psicológicos que eu utilizo, mas os testes psicológicos, né, eles são uma ferramenta que nos assessoram, né? Não são somente aí, né, eles que vão definir e decidir aí, né, se esse paciente vai estar apto ou não, né? Ele é apenas um dos pontos aí desse processo de avaliação psicológica. E vocês vão ter aí uma aula bônus com a Fernanda, onde ela vai estar compartilhando com vocês, né,
todo esse passo a passo de como que ela faz aí a avaliação psicológica no contexto online, tanto para cirurgia bariátrica, tanto para cirurgia reparadora. Como que ela utiliza aí, né, esses itens lúdicos, que até alguns aí ela mostrou para vocês, e depois aí vários alunos nossos também acabam fazendo esse material e utilizando até em outros contextos, até em atendimentos online. Aí a Fernanda, vocês viram que ela utiliza aí, né, o cérebro ali, tem os alimentos, depois vocês vão conhecer ali também a casinha dos porquinhos, né, a casinha do que fez a casinha ali de barro, de palha, a que fez de tijolos. Então, vamos ver aí o passo a passo que a Fernanda demonstra para esses pacientes que chegam até ela, né? E cada paciente, né, Fernanda, como também em terapia, né, eu falo que cada paciente que passa na nossa porta, cada paciente que chega aí online para nós, é uma caixinha de surpresas, e eles, cada um, também traz aí, né, as suas dores, o porquê, quais que foram os motivos que levou ele nesse momento de vida a fazer uma cirurgia bariátrica, que até no curso a gente fala, né, o paciente se colocar, se deitar numa cama cirúrgica e ser cortado, né, é porque ele chegou ali o máximo que ele suportou e aguentou para chegar ali a ter essa, digamos que, coragem, né, para estar fazendo essa cirurgia bariátrica, que não é tão simples assim como as pessoas aí, né, o senso comum pensa. E como a Fernanda comentou com vocês, a Fernanda é uma psicóloga que fez cirurgia bariátrica também, e que também aí no curso ela compartilha conosco um pouquinho dessa experiência. Nós também temos vários alunos psicólogos que também fizeram a cirurgia bariátrica aí, e que hoje também atendem, né, esse público aí que vão estar realizando a cirurgia bariátrica. Além aí de todo o processo, né, que a gente comentava de psicoeducação, né, que é importante, né, para o sucesso cirúrgico desse paciente, também é um paciente que ele, feito muito bem esse trabalho, né, antes da cirurgia, é a garantia que esse paciente ele vai retornar pós-cirurgia, né? E aí sim, né, são pacientes que ficam aí, né, vai depender de cada caso, mas um bom tempo em acompanhamento, como tudo aquilo que a Fernanda citou aí para nós, né, no pós-cirúrgico, que aí sim, né, Fernanda, começa a emergir aí muita coisa. E o que eu falo, sabe, Maria, é que assim, antigamente, não sei, eu penso lá aos 15 anos atrás, as bariátricas de 18, 20 anos atrás, que era aquele comecinho ali, a bariátrica ela só cresceu de 10 anos para cá 500%, né? Então você imagina que os médicos eles estão trabalhando muito mais, que os nutricionistas estão trabalhando muito mais, que nós psicólogos estamos trabalhando muito mais. Então, quanto mais você trabalha, mais segurança você tem, e aí, para uns casos, banaliza também mais. Então, assim, eu tenho uma paciente mesmo que falou para mim assim hoje, Fernanda, eu mudei de médico, eu ia fazer com o médico X e hoje eu vou fazer com Y, porque eu cheguei no consultório dele, ele já falou para mim assim, olha, eu vou te dar um encaminhamento, você vai descer aqui, ali você já vai marcar com fulano, ciclano e tal, você vai pagar X e você já vai sair com os laudos. O bom dessa paciente é que ela teve uma ótica e ela entendeu, falou, que é isso? Esse profissional é amador. Como assim? Eu já desço, já pego a minha vida, né? Mas e aí depois? E como que eu vou fazer para eu ter um acompanhamento lá no depois? Ali eu só pago, tudo bem, vou lá e me corto. Mas não é cortar um estômago. Não é disso que nós estamos falando. Isso é muito simples, realmente. Inclusive, o papel do cirurgião é fazer isso mesmo. Cortar o seu estômago, ver se não vai dar nenhum problema e te dar a alta. E a partir de aí, é você com você mesmo. Então, se você não tiver uma equipe responsável, que está ali te acompanhando, te orientando, você vai fazer, infelizmente, tudo errado. E isso, no nosso caso, os nossos pacientes. Então, a gente precisa estar acompanhando e mostrando para o paciente que o pontapé inicial da cirurgia
bariátrica é você grampear o seu estômago. É o pontapé inicial. Depois é você mesmo. Você vai ter que fazer escolhas, sim, para o resto da vida. Né? Mas, Fernanda, tem pacientes que falam assim, e eu estou vendo alguns aqui na live que são até pacientes meus. É muito interessante porque eles sabem que eu estou falando isso aqui, eu falo isso na sessão. Mas, Fernanda de Deus, a gente tem que ficar pensando o tempo inteiro, a gente tem que ficar se posicionando o tempo inteiro, porque a comida, gente, ela é atrativa, ela é prazerosa, e uma das coisas que foi nos ensinado por médicos mesmo, por nutri tradicional, né, pela mídia, é que comida é quase um pecado. Deus me livre se a gente comer um doce aqui, ó, nosso brigadeiro aqui, ó. Deus é pai, não pode comer um brigadeiro de forma nenhuma. E não pode comer um pedacinho de pizza de maneira nenhuma. E tudo que é proibido, ele gera compulsão. Então, se hoje é proibido e você dá conta de levar aquilo ali porque você tem um objetivo que é naquele momento emagrecer, você não vai conseguir manter para o resto da vida sem doce. Primeiro, porque doce é bom. Segundo, porque você não tem problema de saúde, comorbidade que você não possa comê-lo. Né? E terceiro, porque você nem trabalha com o corpo, porque de repente uma pessoa que trabalha, que é um fisiculturista, que ele até dá conta, porque ele vai entender que ele gera um dinheiro, eu não sei nem até onde que dá conta tanto tempo não, mas talvez esse dá. Agora, nós normais não vamos, e aí esse é o problema. Quem já tem a doença vai cair no episódio compulsivo. E vai ficar repetindo aquele ciclo que é o piloto automático ali o tempo inteiro. Então, gente, é para sempre nos posicionar de maneira diferente, sim, da comida. De falar não para nossa fome emocional, a maioria das vezes. Aonde que se aprende isso, gente? Não tem outro lugar, não. É com o psicólogo mesmo. Né? E aí cabe o nosso papel de orientá-los, né, para fazer a bariátrica, aonde você faz todo essa bateria de testes, onde você faz todo esses questionamentos com esse questionário, né? Depois que o paciente faz lá a bariátrica, que ele volta para casa, você vai ter que falar com ele sobre a bariátrica, sobre os DUPs, sobre os entalos, né, sobre as vitaminas, conscientizá-los que eles vão ter que tomar, se for bypass, porque o intestino ele não vai obstruir todas as vitaminas que antigamente estavam. Se a pessoa está realmente disposta a passar a fazer isso, continuamente, é para sempre. Né? Não é simplesmente você achar que você vai simplesmente fazer uma cirurgia porque você quer ficar magra e linda. Magra e lindo pode acontecer, mas isso não pode ser o contexto X, porque senão você vai ficar magra e linda daí 2, 3, 4, 5 meses e vai perder isso tudo. Então tem que ter muito mais, né? A bariátrica ela tem que ter pessoas responsáveis, o paciente e a equipe que está cuidando dela. E aí vocês imaginam comigo o quanto o profissional, né, ele precisa estar atualizado, né, porque nós não temos uma especialização em cirurgia bariátrica, nós temos uma especialização em transtornos alimentares, e o paciente bariátrico, ele tem transtorno alimentar, sim. Sim, a compulsão é um deles, né? Por isso nós temos que entender que somos doentes, e precisamos tratar, e aí a gente vai trabalhar isso com eles para que eles possam ter uma cirurgia de sucesso lá na frente. Quando a Maria falou assim, é porque cada paciente é único. Sim, tem pessoas, gente, que vão desencadear uma obesidade crônica por causa de um abuso que sofreram lá na infância. Eu tenho vários pacientes meus que foram abusados na infância ou ali na adolescência, né? Indo para a juventude e que engordaram, lógico que é inconsciente, isso é óbvio, para se esconder. E não é um caso, são vários.
né? Então, é um monte de questões que você aborda ali naquele paciente para ele conseguir lidar com aqueles traumas, né? E fazer com que, por mais que ainda assim eles vão ter esse impasse, né? Durante a sua vida, que eles se posicionam de uma outra maneira, porque comendo não vai adiantar o problema dele. Né? O problema é, de fato, resolver. Né? E também tendo essas crenças que foram introjetadas na gente, que não pode isso, que não pode aquilo. Gente, o paciente bariátrico, ele faz bariátrica, não é para não comer. Ele faz bariátrica é para aprender a comer. Então eu falo, o paciente bariátrico, ele faz bariátrica para aprender a comer de tudo, sem precisar de comer tudo, que é o que ele fazia antes. Então, se programa, o programar e o planejar é que faz com que ele tenha uma cirurgia de sucesso durante o tempo, durante uma vida, né? Então, hoje, como está se operando muito mais pacientes, muito mais, então está mais banalizado, as pessoas estão com um reganho de peso assustador muito rápido. Eu falava que existia a lua de mel da bariátrica com 1 ano e meio para poder começar a reganhar. Hoje tem pessoas que estão chegando a 1 ano de bariátrica, não batem a meta e já estão com reganho. Gente, olha que frustração. O paciente deita numa mesa de cirurgia, entrega a sua vida e ele não consegue nem chegar na meta médica, que é sempre uma meta, não é uma meta inalcançável, pelo contrário, a maioria dos pacientes que levam a sério emagrecem mais do que a meta, até para poder dar uma equilibrada, né? Estabilizar, mas tem paciente, gente, que não estão nem chegando na meta médica e já estão engordando antes de chegar na meta. Então, olha para vocês verem como estão os pacientes que estão chegando para a gente e como estão os profissionais que estão pensando só no dinheiro para poder... o fulano, então se você não me der o laudo na primeira sessão, eu não vou fazer com você. Tudo bem. Eu estou zelando pela sua vida muito mais do que você mesmo. E tá tudo certo. Melhor, eu não quero ter, gente, essa responsabilidade em mim, tá? Eu falo assim, aconteceu comigo um episódio, assim, bem triste, aos 18 anos de formada, que uma paciente, ela chegou para mim com reganho de peso assustador por causa do álcool e fez comigo um tratamento de 1 mês e meio, tá? A gente começou ali, né, fazer o desmame, porque a bariátrica, tem muitos pacientes que eles trocam, né, a compulsão. E isso é fato, por isso que tem que ser trabalhado também, né? Não dá conta de comer daquela maneira, eles vão para o álcool, eles vão para a compra, eles vão para o sexo, eles vão para a droga. Então, eles querem, de fato, buscar algo para aliviar aquela dor que eles sentem, né, no cotidiano, que eles não sabem lidar com elas. E não adianta, gente, não adianta. Se não for com confronto de pensamento, não vai dar conta de levar. Pode ir para o psiquiatra, ele faz conosco um trabalho maravilhoso. Tem pacientes que precisam sim de psicotrópicos, mas tem que ter a terapia. Mudança de comportamento só aprende com psicoeducação, com exercício. Senão é camuflar pensamento, é camuflar... então tudo bem, então hoje não está dando certo, ele aumenta mais um pouquinho a dose. Mas agora já não está dando certo, então nós vamos trocar o medicamento. Mas agora então, nós vamos então colocar mais um medicamento. Ele está no papel dele, não está dando certo, ele tem que pôr mesmo. Agora, não está dando certo por quê? Você não quer confronto. É muito mais fácil a gente passar a responsabilidade. E o paciente, ele transfere, tá, gente? E aí, cara, nós nos posicionarmos e trabalhar com os pacientes que estão chegando. Mostrar todo esse contexto para eles, o quanto é importante. Eu ainda falo assim, gente, mesmo que não faça o acompanhamento comigo, não tem problema, né? Eu realmente não atendo plano de saúde, talvez você tenha um plano, você quer acompanhar, pode ir, tá tudo certo. O importante é você não deixar de acompanhar. E aí essa paciente, a gente começou a tratar, realmente ela estava muito deprimida, muito, muito, muito mesmo, e
uma sessão anterior, ela tinha tido uma recaída no álcool e ela ficou muito triste, muito, muito, muito mesmo triste. E depois, como ela tomava muita cerveja à noite, era tipo assim, 15, 20 garrafas de cerveja, né? Para ela Uhum. poder relaxar, porque era a hora que realmente ela era o tempo dela ali, porque ela Uhum. tinha realmente uma rotina muito pesada durante o dia, ela não estava sabendo lidar com esses pensamentos, ela tomava com remédio. E aí chega uma hora, gente, que o corpo não aguenta mesmo. E aí Uhum. ela morreu. Então, assim, é grave a depressão pós-bariátrica. Agora, Uhum. olha, ela não é uma paciente minha que eu laudei e que eu liberei para que ela pudesse fazer. Ela foi uma Uhum. paciente minha que chegou me pedindo socorro porque ela estava com reganho de peso muito grande. Uhum. Ela veio para eu poder apagar um incêndio do que tem um monte de profissionais aí que está fazendo conosco, que trabalha com acompanhamento com paciente com reganho de peso. Mas Uhum. olha que coisa triste isso, né? Olha como que estão. E esta eu sei porque passou comigo. Agora, quantas acontecem isso? Uhum. Então, a Esse gente alto precisa índice, né, de suicídio alto de, índice. de pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica. Inclusive, existe uma pesquisa que traz esses dados também, mas até eu estive há um ano e meio, mais ou menos, em João Pessoa, na Paraíba, dando um curso lá para os psicólogos que trabalhavam lá. Eles têm um hospital específico que só faz cirurgia bariátrica. Então, bem interessante, bem difícil os estados que têm um hospital específico que faz somente esse processo cirúrgico, né? E aí as psicólogas que trabalham no hospital, né, estavam comentando sobre essa questão do alto índice de suicídio e muitos suicídios aí que não entravam na estatística, mas que elas suspeitavam que foi suicídio. Falaram assim de muitos casos de pacientes delas que tinham feito ali, né, faz o acompanhamento lá com a equipe e aí depois faz a cirurgia, né, como não tem como você obrigar e exigir que esses pacientes retornem ali a fazer o acompanhamento, né? Que lá elas trabalham acompanhamento em grupo, né? Orienta-se que faz esse acompanhamento também de forma individual, para cada um estar trabalhando suas questões, mas lá, pela demanda delas, elas atendem em grupo, uma vez ao mês apenas, né? E muitos pacientes, né, que elas ficaram sabendo que sofreram e faleceram de acidentes de carro, que simplesmente estavam indo na BR e se chocaram com um caminhão. Então, muitos desses pacientes que elas contaram que acabaram falecendo, que elas suspeitam que sejam pacientes aí que acabaram tirando a sua própria vida em acidentes aí de carro e que aí já nem entra nessa estatística aí de suicídio pós-bariátrica, para vocês verem aí o quanto que é importante o trabalho, o papel do psicólogo nessa questão aí, tanto na psicoeducação que a gente tem que realizar com esses pacientes antes da cirurgia e a importância desse acompanhamento pós-cirúrgico, que como a Fernanda falou aí no curso, né, quem é meu aluno está aqui, já ouviu eu falando ali, né? Quando a gente vai falando sobre as fases que tem a cirurgia bariátrica, tem a fase da lua de mel, e eu até brinco com os alunos, né? Falo aí, né? E o que que acontece com toda a lua de mel? Aí eles falam, né? Ela acaba. E realmente na bariátrica também, né? Chega um momento ali que a lua de mel, ela acaba, que é uma das fases, né? Que a gente chama ali, que é a lua de mel. E depois, se ela não sabe lidar ali com as suas... Se não tem, né? Se não conseguiu aí adquirir habilidades para trabalhar ali suas questões, né, que vão emergindo, questões existenciais mesmo, né? Uma das fugas, né, que a Fernanda comentou, vai ser a troca pela compulsão, que aí normalmente, né, o que a gente ouve dos pacientes é essa troca pelo álcool, drogas, sexo, compras, enfim, né? E muitos pacientes, né, encontram ali a via da depressão, né? Então, vai se abrir a via da compulsão e a via da depressão, entrando na via da depressão, né? Não tratado a tempo, não fazendo acompanhamento a tempo, esse paciente, ele vai vir a cometer suicídio, porque aí ele já não consegue, né?
não conseguiu aí trabalhar com as habilidades que eram necessárias naquela fase, naquele momento, né? Então, vocês vejam aí, né, o quanto que é importante, né? Não é só uma avaliação psicológica, mais uma avaliação psicológica. Por isso que no curso aí, né, quem assistiu a jornada, eu falo, toda avaliação psicológica tem um foco e um objetivo que se difere um do outro. Então, não adianta eu vir aqui, a Fernanda, vir falar, olha, né, para avaliação psicológica, para bariátrica, você vai aplicar o teste de personalidade tal, o teste de inteligência tal, o inventário de suporte familiar tal. Por quê? Porque às vezes vai aparecer ali o resultado bonitinho dos testes, né? Tá ok, mas e toda a questão da entrevista, da observação, dos atendimentos que a gente realizou antes, toda essa outra forma de coletar dados, né? Fica onde? Então você tem que saber qual que é o foco, qual que é o objetivo, o que trabalhar com cada paciente. A hora que ele trazer isso para você na terapia, porque ele vai trazer, ele vem atrás do laudo, né? Por que que ele vem atrás do laudo? Porque não sei se vocês sabem, o paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, ele passa por uma bateria de exames e de médicos. Então ele vai passar lá no médico cardiologista, vai fazer uma consulta, sair com papel. Ele vai lá passar no outro médico, vai sair com papel. Ele vai passar lá, vai sair. Então ele chega no psicólogo, às vezes pela questão do senso comum mesmo, né? Ele chega achando que ele vai vir para uma consulta com você e também vai sair com o papel, que ele precisa juntar aquele checklist lá junto com os exames e tal, e as consultas. E aí cabe a nós, psicólogos, né, trazer, mostrar para eles o porquê que no psicólogo ele não vai sair só com o papel. Então, esse primeiro atendimento ali, ele é muito importante já para a gente estar fazendo essa conscientização. E aquele paciente que a gente trabalha, né, muitas vezes, né, explica, ele vai trazer muitos outros pacientes conhecidos, amigos, familiares, que aí nem vão te pedir o papel, o laudo, porque eles já conhecem a importância, eles já sabem o trabalho que você realiza, a forma que você realiza. E cada vez mais nós estamos recebendo pacientes que estão, de fato, preocupados com a sua saúde e não estão atrás de mais um psicólogo, de qualquer psicólogo. Eles estão indo atrás do psicólogo especializado, capacitado, que, de fato, ali vai estar auxiliando nesse processo aí, como a Fernanda falou aí, né, de extrema importância, e muitos pacientes aí, como a Fernanda citou, correm até de médicos e psicólogos que em apenas um atendimento entregam o papel, porque eles já têm essa consciência, essa conscientização que não é assim que funciona o trabalho. E eu falo assim, olha, tem pacientes que chegam até te questionam mesmo, olha, mas eu fui lá no pneumo, eu fiz a espirometria e ele me trouxe o resultado. Eu fui lá no cardio, ele me deu, eu fiz o eletro e eu saí realmente de lá laudado. Né? E aí cabe a gente já fazer o quê? Olha, o pneumo é objetivo. Se está com problema no pulmão, acabou. Ele viu, é um exame, a espirometria é um exame, ele vai olhar, ele vai analisar, acabou, né? O endócrino também é objetivo, e tá tudo bem, você vai sair dali, se deu alteração você não pode, se tiver dado ele vai falar para você fazer o que você tiver que fazer antes dele te liberar, para você voltar, e ponto. Nós, da área da psicologia, é subjetivo, não adianta, eu não vou olhar para você e falar, olha que gracinha, que linda, que maravilhosa, e vou sair te liberando. Não é assim. A psicologia, ela trabalha com subjetividade humana, não é objetivo. É simples assim, você desarma o paciente, né? Eu até gostaria de te dar agora o laudo, né? Inclusive, eu ainda falo, olha, para mim foi maravilhoso, mas eu preciso trabalhar com a sua subjetividade, eu preciso te conhecer. É simples, são maneiras mais leves de falar com o paciente, né? Para ele entender, tipo, eu não sou ali o bicho papão. Porque, gente, eu pareço, tem pacientes que falam, que tem vários outros que entram em grupos do Facebook e perguntam o que eu tenho que falar com o psicólogo? O que eu preciso falar lá para ele poder me dar um laudo? Gente, você precisa ser você, porque é a sua vida que está chegando lá. O psicólogo, ele vai trabalhar, a principal ferramenta de nós psicólogos é a fala.
O que Uhum. você trouxer para mim aqui é que eu vou trabalhar com ela. Né? Então, traga a verdade para a gente poder entender e ver o que, que a gente precisa ajustar, porque de repente agora você não vai ser laudada, mas daqui a não sei quanto tempo, você pode. Tá falando que o som tá mudo, vocês estão me escutando? Eu estou. Lúcia, experimenta aumentar o volume assim ó, na lateral do celular. Mais alguém, o som tá mudo? Aqui tá normal. É. Então, é a subjetividade. Então, até para poder falar isso para o paciente lá, a gente tem, né, um monte de respostas objetivas para ele entender o porquê que a gente precisa realmente ali de estar escutando, de estar fazendo a psicoeducação e que ele entenda que ele precisa de fazer o acompanhamento. Quando você falou lá da Paraíba, dessas pessoas que ela realmente bate ali, né, bateu o carro e um suicídio, sei lá se é até inconsciente, mas que foi, para mim também não chegou como se ela tivesse suicidado. Aconteceu um problema no estômago dela, né, e ela veio ao óbito. Mas como eu já conhecia um pouquinho da história dela, porque com 1 mês e meio você não conhece muita coisa, mas eu já conheci, ela já tinha cometido lá atrás suicídio, né? E estava muito triste, porque tinha dado aquela recaída com álcool, inclusive, Uhum. né? E uma das coisas que a gente investiga na nossa entrevista, né, antes de estar fazendo a entrega do laudo, durante os atendimentos, eu compartilho com vocês essa entrevista de anamnese, tanto a que eu utilizo, a Fernanda compartilha dela com vocês também, é a questão aí de tentativas de suicídio, se ele teve, né? Então eu sempre aplico um instrumento de personalidade, que daí ele já me dá um indicativo de depressão ali, e se eu vejo ali um certo grau de depressão, eu utilizo aí um outro instrumento que eu ensino vocês também, para a gente estar verificando, né, mais a fundo aí essa questão da depressão, porque realmente aí, né, acontece bastante. Eu vou estar compartilhando com vocês aí no curso também, tá? Que a depressão também, né, Maria? A gente não pode deixar de falar que também é uma doença crônica, quem tem, que não tem cura, mas que tem tratamento. Então, Uhum, a obesidade também é uma doença crônica que tem tratamento, a depressão é uma doença crônica que tem tratamento. Inclusive, uhum, nós fizemos até um livro há um tempo atrás, que teve até algumas autoras que questionou, porque hoje existem alguns psiquiatras, alguns estudos aí mais recentes que falam em alguma citação que a depressão ela não tá mais, não entra muito como se ela não, que ela não é mais crônica. Mas dentro lá, né, de todos aqueles artigos antigos, lá do CID, tudo, ela ainda assim continua como uma doença crônica, uhum, mas ela tem tratamento. Então, a gente não pode, a gente precisa de falar onde a gente tem, né, embasamento mesmo teórico, né? uhum, Para a gente poder estar ali laudando de fato. Então, você pensa, uma pessoa que tem um caso gravíssimo e crônico de depressão, está em último grau. uhum, Como que ela vai, gente? Como é que a gente vai liberar uma paciente? Não que ela tenha depressão, não é isso, mas que ela está lá na pior fase dela, na escala 10. Como que a gente vai poder liberar uma pessoa dessa para poder fazer uma cirurgia invasiva dessa? uhum. Força para Sim. levantar da cama. É uma crueldade um profissional fazer isso com um paciente, né? Não é que a gente não quer, de maneira nenhuma, a gente quer que a pessoa faça, que ela fique, mas ela está sem força, ela precisa de se restabelecer primeiro para ela tomar uma decisão dessa. É uma Uhum, decisão muito séria, gente. Não é uhum, uma brincadeira. Por quê? Porque quando você busca o alimento aqui, ó, nós estamos aqui com o brigadeiro, né? O brigadeiro, ele tem dopamina, é um hormônio de prazer, é um hormônio viciante, né? Então, a gente gosta, a gente é viciado. A uhum, pessoa que tem problema com a compulsão, com a obesidade, ela tem vício no comer. E ela está uhum, deprimida, ela já não quer fazer nada. A cama está puxando, a única coisa que ela dá conta é comer. Quando ela olhar, que ela vê que nem o comer que ela dava conta de fazer,
ela não consegue mais, a pessoa não consegue, não vai, gente, não vai. Uhum. Vai pro álcool, e se não for pro álcool, vai lá pra rua e vai bater num caminhão. Uhum. Né? Exatamente. Então, isso tudo a gente tem que pensar, né? E tem que aprender, né? E aí, como, Fernanda, que você vai usar técnicas depois para poder trabalhar com esse paciente, com esses exercícios? Existem. O transtorno alimentar, quando você faz uma especialização de fato, ou até com a própria TCC, né? Quem atua nessa linha, ou em qualquer outra linha, você aprende, né, a fazer com que o paciente se posicione de maneira diferente, né, com os alimentos naquele momento ali, né, porque eu não posso colocar o brigadeiro como meu vilão, coitado. Né? O brigadeiro ele é um alimento que ele tem caloria, que ele pode sim, né, me fazer engordar, entre aspas, mas a uva também pode. Porque Uhum. a uva também tem caloria, né? Uhum. Então, o que a gente tem que entender é que não é o brigadeiro que nos engorda, nem a uva que nos emagrece, qualquer outro legumes, é a caloria de ambos. Então, se você tem um equilíbrio e você aprende a comer de tudo, e por mais que a sua mente ela queira comer 10 brigadeiros, porque até ontem ela estava na sua escassez, né? E a partir de agora ela está permitido, você vai falar para ela, olha, amanhã tem mais brigadeiro e você não vai ser, e você realmente não vai ser mais proibida. Amanhã você come outro, e aí depois de amanhã você come outro. E aí você fazendo esse reforço, o seu próprio cérebro vai entender que realmente amanhã tem mais e que você não precisa de comer aquele prato de brigadeiro igual você precisava, porque só na segunda-feira, né, você não tinha que ter um granulado na sua casa, né? Não pode de jeito nenhum. Deus me livre se tivesse um granulado na casa da gente na segunda-feira, porque entrava naquela coisa restrita demais. Então a gente comia até o domingo para morrer, fazia a casinha de palha, né? Cadê minha casinha de palha? Deixa eu pegar ela. A historinha dos 3 porquinhos, eu tenho a casinha de palha aqui, que é as dietas restritas, gente, demais. E aí a gente fazia, eu gosto de brincar que a gente comia um pedacinho de unha com a folhinha de alface, mas só vai dar conta disso 3 dias. Aí a gente não mais, né, daria conta, porque ninguém consegue comer uma folhinha de alface com um pedacinho de unha mais tempo que isso. E aí você faz 3 dias de dieta restrita e come a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Ai, será por que eu não consigo emagrecer? Mas não tem condição. Você faz 3 dias restrito e come o restante do dia porque você já comeu o brigadeiro no meio do caminho, né? E aí acaba que você perde o sentido disso. Então, lá na aula que eu vou dar para vocês, eu vou estar falando sobre esse recurso dos porquinhos, justamente para você aprender a não ficar só na casinha de palha, mas para você aprender a construir a sua casa, né, com base de verdade, né, a casinha de tijolo mesmo, que é a historinha lá dos 3 porquinhos, para você conseguir manter o seu peso ao longo da vida, não só emagrecer. Né? Então, você pode ter um número X de caloria? Pode, quando você está para estabilizar qualquer tipo de dieta, podia ser até mesmo uma folha de alface com um pedacinho de unha, mas na hora que você fosse colocando ali os alimentos para você manter o seu peso, você poder te dar, na verdade, né, a liberdade de escolher o que você gosta. Então, não, Fernanda, hoje eu quero comer uma promoção lá do McDonald's, do Cheddar. Tá tudo bem, ela tem 1.000 e tantas calorias. Você quer comer só ela durante o dia? Manda ver. Agora, você tem que entender que se você comer a promoção do cheddar, sei lá, se você vai querer batata, não sei, isso, mais o seu café da tarde, mais o seu almoço, mais o seu café da manhã, você consegue entender que vai ter um número calórico a mais do que você pode? Não é porque você é bariátrico, é porque você tem um estômago e esse estômago ele vai contabilizar a caloria. Então, essa é essa educação, essa psicoeducação que precisamos fazer com o nosso paciente, para ele entender o que ele quer planejar no dia a dia dele.
E aí ele vai falar, poxa, é verdade. Então, para que eu vou comer essa promoção aqui agora, sendo que eu preciso de comer no café da manhã, no almoço, no café da tarde, no jantar. Não que ele seja proibido comer o cheddar, de maneira nenhuma, ele pode. Agora, ele tem que se programar para isso. Quantos bariátricos, gente, que comem tudo bonitinho e falam, ai, Fernanda, eu não sei porque eu tô engordando, eu não tô conseguindo. Tá, mas você está fazendo o seu planejamento da cerveja que você está tomando à noite com seu marido? Porque, gente, um copo de cerveja de 200 ml é um pão francês. Você pode tomar até 10, agora contabiliza a caloria dele. Ah, eu tenho certeza que a pessoa vai começar a pensar naquela cerveja que ela está tomando, a não ser que ela não janta. Ela toma 4 copinhos, 400 calorias. Mas ela precisa de fazer escolhas, porque não tem realmente milagre. Não é milagre, né? É mudança de comportamento para manter. Aproveite o pontapé inicial que somos proibidos. E entre viver e morrer, a maioria dos pacientes preferem viver, por isso que não comem. Se não comeriam, senão ele ia falar qualquer coisa, fiquei triste, ai, vou chutar esse balde aqui e vou comer mesmo. Mas ele sabe que se ele comer, vai mexer lá nos grampos do estômago, vai arrebentar tudo e eles vão morrer. Então eles vão respeitar, porque sabe que ali ele pode vir ao óbito. Depois disso, gente, a mente ela começa a agir, ó, completamente ao contrário mesmo, e vai continuar fazendo escolhas erradas se não tiver o acompanhamento certo. Exatamente. Né? E nós estamos aqui, né, há 1 hora com a Fernanda nessa live aqui. Muitos colegas psicólogos, pacientes aí da Fernanda passaram por aqui, estão conosco. E nós temos aí a honra de contar também com a Fernanda aí no nosso curso de capacitação em avaliação psicológica. Um dos módulos bônus aí é com a Fernanda sobre avaliação psicológica para cirurgia bariátrica e reparadora aí no contexto aí na modalidade online. Então, amanhã, né, na nossa terceira aula, eu vou explicar e mostrar em detalhes como que funciona o nosso curso de capacitação, quais que são os módulos, os conteúdos, valor, formas de pagamento e tudo mais. Então, eu vou conseguir aí na aula 3, né, além de todo o conteúdo gratuito que eu preparei para vocês, eu também vou estar explicando e mostrando. E você amanhã aí, fazendo a sua matrícula, também vai ter aí o privilégio, né, assim como vários alunos nossos, de ter aí a Fernanda como professora de vocês. A Fernanda aí também, que é autora aí de vários livros, né? Um deles aí que é bem interessante, que a gente sempre indica para os nossos alunos, principalmente quem atende aí no contexto online, que é o Compreendendo a Cirurgia Bariátrica, né, Fernanda? Que é esse livro em carta aqui, né? Ele é um baralho, né? E esse baralho, o que significa o baralho, gente? O baralho é um livro em cartinhas, tá? E esse livro em cartinhas, ele foi escrito em 2020, porque nós juntamos algumas psicólogas que já trabalham, né, com a cirurgia bariátrica, mesmo fazendo laudos, e a gente via que não tinha um recurso completo que falava, na verdade, desde as informações sobre a cirurgia bariátrica, igual está aqui, falando de DUP, falando de entalo, falando das vitaminas, falando do álcool com a cirurgia bariátrica, né? Da importância, e falando também até aquele paciente que vai voltar para você, psicólogo, para trabalhar o reganho de peso e para ir, talvez, a maioria, para a cirurgia que é a revisional, que antigamente, na verdade, fazia a revisional só do sleeve para bypass, que você revisionava, mas o reganho está tão grande que hoje já tem médicos no Brasil que fazem a revisional de bypass para bypass, e eu, inclusive, tenho pacientes que fizeram. Então, esse livro, tá vendo? Ele é composto de 100 cartinhas, e aqui tem exercícios para os pacientes, e tem também... A Miriam falou que tem esse baralho, tá vendo? Ele realmente é muito bom, gente, ele é muito completo, e você trata o paciente desde antes dele operar, passando todas essas informações, até aquele paciente que
que vai acompanhar com você, e aquele que não era seu, mas que voltou para você apagar aquele incêndio ali, que é um incêndio, né, do reganho de peso, que vai revisionar, ou que vai fazer lá o plasma de argônio, e que você vai ter que desconstruir um monte de coisa aí da cabecinha dele. Então, esse barato que foi recorde de venda, esse livro, tá? Fiquei muito feliz. Nós já fizemos a 3ª edição dele, e realmente não é porque eu escrevi, não, é porque ele é muito completo mesmo, e é um excelente recurso para nós profissionais utilizarmos dentro das nossas sessões terapêuticas. E tem a amiga que acabou de falar que tem esse baralho. Então, eu trabalho com ele e ele é muito, 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 muito bom mesmo. Muito bom. E quem quiser adquirir depois da live, pode chamar a Fernanda lá no direct, é um preço bem acessível esse material. A Fernanda também tem aqui o Superando a Depressão, que é também esse baralho terapêutico aqui. E também tem o Descubra o Poder da Sua Autoestima, né, que também a gente utiliza aí como recurso para estar trabalhando aí no pós-cirúrgico desses pacientes. Isso. Além também de ser um material que a gente utiliza também, né? Pode estar utilizando aí nos seus atendimentos clínicos de outros pacientes aí em outros contextos. Porque na verdade, né, gente, como a gente falou aqui na nossa live, o paciente bariátrico, ele tem um monte de emoções ali, né, para serem tratadas. Então, acabamos de falar mesmo o quê? Na questão da depressão. Então, a gente acabou desenvolvendo outros livros em carta com recurso para poder estar utilizando para os psicólogos que não só laudam, mas que fazem um acompanhamento. Então, o paciente bariátrico, ele muitas vezes está depressivo, ele é muito ansioso, a autoestima não está legal. Então, a gente foi desenvolvendo ao longo desse tempo esses outros livros em cartas para também estar complementando o Compreendendo a Cirurgia Bariátrica, que é para a gente estar ali fazendo a psicoeducação ali no começo e no meio e até no fim, mas dentro de quem está fazendo terapia. Cada hora que passa vai aparecendo as outras emoções, né? Eu falo que a compulsão, os transtornos é a pontinha do meu iceberg aqui, que é desse marca-texto, o pretinho, mas aqui dentro nós temos um monte de emoções a serem tratadas. E junto delas tem a depressão, tem a ansiedade, tem a autoestima. Precisamos trabalhar o autocuidado, né? A desconfiguração do corpo. A paciente, ela emagrece muito, ela não se reconhece. E aí vem a reparadora, onde também nós vamos trabalhar lá no curso, né? Falar um pouquinho. Muitos pacientes não sabem que eles têm direito pelo plano, porque o plano realmente ele nega, mas através do nosso laudo, juntamente com um bom advogado, o paciente ele ganha todas as reparadoras sem pagar R$1 por liminar. Então, assim, o psicólogo ele precisa estar atualizado para ele poder orientar o paciente dele. Não só o paciente que vai fazer a cirurgia, mas aquele que vai passar pelo processo da largatinha, vai chegar, borboletar, ficar magrinho, alguns vão voltar a ser lagartinha de novo, outros vão continuar borboleta, mas não estão gostando da barriga que caiu, não estão gostando do bracinho que não ficou legal, e aí cabe a gente que está capacitado para poder falar, olha, então agora nós já estamos numa outra etapa, vamos entrar então com as reparadoras, que você tem direito, né? Trabalhar também para eles que corpo perfeito não existe, né? E que vão ter os ganhos, as perdas e os ganhos, mas que a gente tem recursos para melhorar um pouquinho, né? Primeiro trabalhar a aceitação e os recursos após para poder melhorar um pouquinho aquela aparência que naquele momento está deixando a pessoa frustrada, triste. Uns falam assim mesmo, ai Fernanda, eu pesava 170 quilos, mas o meu peito não era caído, agora meu peito tá assim, tá assado, né? O meu bumbum era assim, agora tá dessa forma, né? Então, a gente ganha e a gente perde. Então, isso tudo tem que ser trabalhado, gente. Por isso que eu falo, façam o curso, se capacitam, porque demanda tem todos os dias e está aumentando muito. E realmente o Brasil, porque a psicologia agora mais ainda, né, de 2020 para cá, ela ficou sem fronteiras mesmo. Eu atendo em média aí de 70 pacientes por semana em todo o mundo.
não é no Brasil. Eu atendo Japão, eu atendo Turquia. Gente, Turquia, tanto brasileiro, mas não é pouco, não, muito que fazem cirurgia bariátrica, que estão ali na Europa e que o preço é melhor. Então, muitos que não vêm ao Brasil, vai à Turquia operar. Eu atendo Japão, eu atendo Austrália, eu atendo Estados Unidos. Então, assim, para nós não existe mais fronteiras, né? Eu estou aqui em Patinga, em Minas Gerais, e estou dando uma palestra aqui para vocês que estão, cada um num lugar do Brasil, do mundo, né? E da mesma forma é o atendimento online. Então, vamos nos capacitar, porque a demanda, né? Nós somos, acho que 320 mil psicólogos no Brasil, né? Para atender o mundo, imagina? Né? Eu não falo inglês, eu acho que se eu falasse inglês eu nem sei. Então, deve ter um monte de psicólogo aqui que fala inglês, que fala outros idiomas, aí que como se diz, não tem barreira mesmo. Mas, mesmo sem falar um inglês, eu não tenho agenda mais, gente, para poder trabalhar e estou precisando realmente de encaminhar e quero encaminhar para vocês aí, né? Para quem a gente está acompanhando, para quem a gente está aí nos cursos, né? Para a gente saber, não, agora tem aquela pessoa ali que eu estou mandando para ela. Para atender essa demanda, porque os psicólogos também não encaminham para qualquer psicólogo, né? A gente também tem que saber para qual colega a gente está repassando esses pacientes também, né? Com responsabilidade. Sim. Então por isso que tem que capacitar mesmo. E Fernanda, muito obrigada de você ter disponibilizado aí esse tempo. Você ainda que está no teu consultório aí, que a gente está vendo que hoje teu consultório é na sua casa, né? Mas ainda está aí no seu trabalho e mesmo assim, né? Tirou esse tempinho, essa noite aí para estar compartilhando com os nossos colegas psicólogos aí um pouquinho da sua experiência enquanto psicóloga, enquanto atendimento aí a pacientes bariátricos também. Então, muito obrigada, Fernanda. Quem está chegando agora aqui na live, eu vou deixar salvo aqui no IGTV, né? Porque esse conteúdo ele tem que ficar salvo, né? Seria muito, não vou deixar salvo aqui, né? Muito injusto com aqueles que estão chegando e conhecendo aí o trabalho que a Fernanda realiza aí com pacientes que vão estar realizando a cirurgia bariátrica e aqueles pacientes que já realizaram. E amanhã, gente, 6 horas da manhã, então se você não está em nenhum dos nossos grupos do WhatsApp aí da jornada gratuita, 6 horas eu já vou enviar o link da aula 3, além de todo o conteúdo gratuito, então a gente vai sim abrir as matrículas. E por que eu vou enviar 1 hora antes no grupo, né? Para que vocês tenham aí a oportunidade de se matricularem primeiro e ganharem aí os presentes e bônus para os primeiros inscritos no curso que nós preparamos aí especial para esse mês do psicólogo, né? O nosso mês aí merece presentes especiais. Um dos presentes também aí é a aula com a Fernanda, que esteve aqui conosco nesta live, nesta noite. Então, Fernanda, deixar aí você também agradecer os pacientes, colegas que passaram aqui na live hoje. Então tá, gente, olha, muito obrigada, eu espero vocês lá na aula, né? O curso começa quando? Essa turma nova? Essa nova turma nesse sábado agora. Ah, que coisa boa. Então, brevemente eu vou estar aí dando uma aula para vocês aí muito mais. No próximo mês temos aula aí, eu não estou com o cronograma agora, mas amanhã aí na aula 3 vocês vão saber que dia que vai ser aí que inicia o módulo de avaliação psicológica no contexto de saúde e quando aí que vocês vão ter uma aula bônus aí com a Fernanda, que é no próximo mês aí, hoje é dia 17 de agosto, né? No próximo mês, em setembro, aí vocês já vão ter a oportunidade de ter aí uma aula exclusiva com a Fernanda, que vai compartilhar tudinho aí com vocês. Isso, eu espero encontrar com todas vocês aí que passaram aqui, porque aqui foi só, como se diz, 5% do que a gente vai estar falando lá, aprofundando mais, fazendo uma aula bem gostosa, bem dinâmica, bem interativa, né? Para que a gente possa trocar. Eu falo que quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes, né? Sim. E ensinar para colega de profissão, então, é muito delicioso e muito prazeroso. Então, eu espero encontrar com todos vocês aí, lá em setembro, se Deus quiser, nessa turma nova aí do Atualize Treinamentos, que eu faço com muito prazer em dar essa aula e estar nessa equipe tão bacana. Obrigada pelo convite, tá, Maria? É um prazer. Obrigada, Fernanda. Obrigada, colegas. E até mais.